soit la personne que vous approchez a la sirène des eaux, ou a pessoa que se aproximou de vocês está com a sereia das águas, homme ou femme, homem ou mulher, soit la personne craint le Seigneur, c'est vrai, mais ou a pessoa teme o Senhor, é verdade, la sirène des eaux tourne autour de vous deux e a sereia das águas anda em volta de vocês os dois pour vous faire tomber tous les deux. para vos fazer cair aos dois. Voilà. C'est ça le discernement. E aí está, é isso o discernimento. Et ça manque souvent des chrétiens. E isso falta frequentemente nos cristãos. Ils ressentent ça, mais ils ne comprennent pas que le Eles sentem isso, mas eles não compreendem. Seigneur leur donne le discernement. Eles não compreendem que o Senhor lhes dá o discernimento. C'est comme une antenne que tu as É como uma antena que tu tens, qui te dit attention, alerte, 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 attention, attention. que te diz atenção, atenção, alerta. Maintenant, au lieu de fuir, de discerner, E agora, em vez de fugires e de discernires, de comprendre le langage du Seigneur, de compreender a linguagem do Senhor, les gens disent non, on va combattre, as pessoas dizem, não, vamos combater. ça va aller. E isso vai correr tudo bem. Ah ben, tu vas finir ailleurs. Hein. Mas nesse caso tu vais terminar fora. Oh Seigneur, Ao Senhor. qui ne voyait pas les choses comme ça. Quem não via as coisas dessa forma? C'est ça le discernement des esprits sur le plan physique. Mas é isso o discernimento dos espíritos sobre o plano físico. Voilà. Regardez, Vejam, ça ne vous est jamais arrivé quand vous approchez quelqu'un, vous rentrez quelque part, nunca vos aconteceu quando vocês se aproximam de alguém ou entram em algum lugar, ou dans une maison, vous numa casa, sentez les cheveux de vos poils s'hérisser, tout ça, qui a déjà vécu? que vocês sentem os vossos cabelos ou os vossos pelos eriçarem-se? Quem é que já sentiu isso? Ou quem já viveu isso? Ça. Mais à votre avis, c'est quoi? Mas na vossa opinião é o quê? Nous avons des antennes physiques? Nós temos antenas físicas. Ben oui. Mas sim, Ça s'appelle le discernement des esprits. isso chama-se discernimento dos espíritos. Comment? Ah bah oui, c'est le discernement des esprits. Nous avons des antennes. Então é o discernimento dos espíritos, nós temos antenas. Voilà. Discernement des esprits. Autre chose. Discernimento de espíritos, outra coisa. Comment le Seigneur parle? Como o Senhor fala. C'est ça le message, non? Comment le Seigneur parle? Parce que beaucoup pensent qu'il faut absolument qu'ils entendent une voix. Porque é essa mensagem, como o Senhor fala, porque muitos pensam que é necessário que, ou que é preciso absolutamente ouvir uma voz. Moi, Adonai, qui habite au ciel, Eu, Adonai, que habito no céu, assis sur mon trône, sentado sobre o meu trono, je suis tout puissant, eu sou todo-poderoso, je viens te parler, c'est eu venho falar-te, moi qui te parle. sou eu que te falo. Non, mais. Nous avons des antennes. Mas não, nós temos antenas. Le discernement des esprits. Vous comprenez? O discernimento dos espíritos. Vocês compreendem? Tu t'approches de quelqu'un, Tu aproximas-te de alguém tu sens ton esprit s'irriter. e tu sentes o teu espírito irritar-se. Comme Paul dans Acte 17, Como Paulo em Atos 17, quand ils se retrouvaient à Athènes. quando eles se encontraram em Atenas. Son esprit était irrité O seu espírito estava irritado à la vue de cette ville à vista desta cidade pleine d'idolâtrie, cheia de idolatria, d'idoles, tout ça là. de ídolos e tudo isso. Ben, tu t'approches, pourtant la personne ne t'a rien fait, hein, Mas, no entanto, a pessoa não te fez nada. mais tu es irrité. Mas tu estás irritado La personne parle, mais tu as une forme de colère, tout ça là. e a pessoa fala-te, mas tu tens como que uma forma de cólera. Quand c'est comme ça, E quando é assim, dessa forma, soit la personne est dans la sorcellerie. ou a pessoa está na bruxaria, Bah oui. assim, Soit elle est dans le péché, ou ela está no pecado, elle est hypocrite. ela é hipócrita, Et le Seigneur est en train de te montrer son état d'âme. e o Senhor está prestes a mostrar-te como dizer, está a mostrar-te o seu estado de alma. Bah oui. Soit c'est toi qui es possédé Ou então és tu que estás possuído et que l'autre a la présence du Seigneur. e que o outro tem a presença do Senhor. On acclame le Seigneur. Aclamamos o Senhor. Bah oui. Parce qu'on a déjà vu des gens Assim, porque já vimos pessoas nous approcher et nous insulter.
aproximarem-se de nós e insultarem-nos, Alors qu'on n'a rien fait. ainda que nós não tenhamos feito nada. Toi, oula, je dis, qu'est-ce qui se passe? E as pessoas bem chateadas e dizer tu, mas o que é que se passa? La personne t'insulte, tout ça, là, et puis là, E a pessoa insulta-te e tudo isso, tu dis ça, non, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit e depois tu tens o discernimento e dizes, não é a pessoa, mas é o espírito en elle. nela. Sors au nom de Yeshua. Sai em nome de Yeshua C'est fini. C'est ça. e acabou. E é isso. Donc, si tu crains le Seigneur et que tu t'approches d'une personne, que la personne t'irrite, Então, se tu temes o Senhor e se tu te aproximas de alguém e essa pessoa te irrita, ne cherche pas, ne force pas la relation. não forces a relação. Le Seigneur, ton esprit, le Seigneur parle à ton esprit et O Senhor fala ao teu espírito ton esprit discerne. e o teu espírito tem o discernimento, Parce que ton esprit a reçu porque o teu espírito recebeu le don de discernement des esprits. o dom de discernimento de espíritos. Comment le Seigneur parle? Il Como o Senhor fala? parle par la prophétie aussi. Ele fala também pela Il profecia parle par le discernement des esprits. e fala também pelo discernimento dos espíritos. Selon 1 Corinthiens 14 là-bas, Segundo 1 Coríntios 14, par la parole de connaissance. pela palavra de conhecimento. Tout ça. Tudo isso. Par des visions, songes, comme vous le savez. Como através de visões, sonhos, como sabem. Beaucoup de chrétiens manquent de discernement. E muitos cristãos têm falta de discernimento. Parce qu'on est trop distrait, Porque estamos muito distraídos. on est trop happé par le monde, on est trop occupé par nos pensées sur Muito no mundo ou muito ocupado pelos nossos pensamentos on sont occupés par autre chose. Donc, ou ocupados por outras du coisas. coup, on ne discerne pas. Et Então, por causa disso, não moi, discernimos. quand j'entends les chrétiens dire, moi, le Seigneur ne me parle pas, je dis, E eu, quando entendo cristãos dizerem, a mim o Senhor não me fala. mais attendez, tu crains le Seigneur? Oui, Mas esperem, tu temes o Senhor? mon frère, je crains Sim. le Seigneur. Mais il te parle, sauf que tu ne discernes pas. Então, sim, então o Senhor fala contigo também, apesar de que tu não estás a discernir. Sur le plan physique, par exemple, comme je vous ai dit, No plano físico, por exemplo, como eu vos tinha tu dito, t'approches d'une femme, tu sens que ton corps commence à réagir. tu aproximas-te de uma mulher e tu sentes que o teu corpo começa a reagir. Ça, c'est le Seigneur qui te parle. Aí é o Senhor que te fala. Voilà. Il t'avertit. Ele alerta-te. Il utilise ton corps pour te dire, la personne en face de toi est dangereuse. Ele utiliza o teu corpo para te transmitir que a pessoa à tua frente é perigosa. Voilà. C'est le discernement des esprits. É o discernimento de espíritos. Tu t'approches de la personne, ton âme s'irrite, ton Tu aproximas-te da pessoa e o teu espírito irrita-se. esprit s'irrite. Le Seigneur te parle. O Senhor fala-te. Tu dors la nuit, tu fais un songe où tu vois une personne nue. E tu dormes de noite, tens um sonho em que vês a pessoa nua. Bon, une première fois, tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Uma primeira vez, ok, o que é que se passa? Bon, Satan a pris peut-être son image, ok. Talvez que Satanás tenha tomado a sua imagem, ok. Mais le songe se répète encore une deuxième fois, une troisième Mas o sonho repete-se ainda uma segunda vez, uma terceira. fois. Le Seigneur te montre la nullité, souvent, c'est soit sur le péché, l'impudicité, E então o Senhor pode estar a mostrar-te a nudez da pessoa, que frequentemente pode ser ou o pecado, soit c'est la sorcellerie. ou seja, o pecado, a impublicidade, ou ainda a bruxaria. Parce que les sorciers, quand ils font des incantations, ils Porque os bruxos, quando fazem encantações, sont nus. eles estão nus. Bah oui. Maintenant, nous, on ne fait pas attention, mais pourtant, tu as bien vu. Mas nós, no entanto, não temos isso em atenção, consideração, mas, no entanto, vimos bem. Et le lendemain, tu revois la personne. Oh, mon frère, ma soeur. E depois, no dia seguinte, tu vês a pessoa e dizes, meu irmão, minha irmã. Qui t'a dit ça? Mais le Seigneur t'a parlé déjà. Mas quem é que te disse isso? O Senhor já te falou. Tu vas dans une assemblée. Tu vais a uma assembleia. Tu vois le pasteur et sa femme sont sur des trônes bizarres. Tu vês que o pastor e a sua mulher estão em tronos estranhos, bizarros, Et les âmes sont à leurs pieds. Mais le e que as almas estão aos seus pés. Seigneur t'a montré l'état spirituel de l'Église. Mas o Senhor mostra-te o estado espiritual da igreja. Il t'a montré. Nous, on est tellement charnels, Ele mostrou-te, mas nós somos de tal forma carnais, nous les humains, là, nós os humanos, qu'on se dit, non, mais c'est pas possible. Regarde, le pasteur, il est beau, il est bien mas que nós dizemos, não é possível, olha, o pastor, ele é belo, sapé, il est bien habillé, tout ça. bem vestido e tudo Ah, mais isso. le Seigneur, ça, c'est comme les tombeaux blanchis. Mas isso é como os sepulcros caiados.
Ça paraît beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a plein d'ossements desséchés. Que parecem belos por fora, mas dentro existem muitos ossos secos. Le Seigneur t'a montré son état spirituel. O Senhor mostrou-te o seu estado espiritual. C'est un sataniste. É um satanista. Qu'est-ce que tu vas faire encore là-dedans? O que é que tu ainda vais fazer aí dentro? Job dit, la nuit, le Seigneur ouvre notre oreille. Job diz que de noite o Senhor abre a nossa orelha. Regardez maintenant, regardez Vejam agora, vejam ce qui se passe. aquilo que se passa. Ah non, mais oui, mais c'est ma mère, oui. Ah, sim, mas é minha mãe. Sim, Mais c'est une sorcière. mas é uma bruxa. Le Seigneur t'a montré E o Senhor mostrou-te 2, 3 fois. 2, 3 vezes. La nuit, elle vient t'étouffer. E de noite ela vem sufocar-te. Ah, oh, non, je sais pas. On dit, bon, c'est une première fois, on peut dire, bon, c'est pas elle. Le Ok, uma primeira vez nós podemos dizer que não é ela. lendemain, Robert, elle revient comme. Ela vem ainda no dia seguinte. T'as vu? Mas então tu viste. C'est elle. É ela. Maintenant, si tu fais pas attention, tu E agora se tu não tens isso em atenção, continues à manger la nourriture qu'elle te fait, ben, tu vas mourir. e se tu continuas a comer a comida que ela te faz, tu vais morrer. Parce que si tu n'étais pas au courant, Porque se tu não tivesses informado disso, ok, le Seigneur te protège. Mais ok, o Senhor protege-te. maintenant que tu sais, Mas agora que tu sabes, tu as reçu le message. Si tu recebeste a mensagem, tu fais encore, n'est-ce pas, tu fermes tes yeux par rapport à ce que tu as reçu, e se tu fechas os olhos em relação àquilo que tu recebeste, ben, tu vas mourir. então tu vais morrer. Oui. Si ta mère, ben, tu pries et tu manges plus. Seja se é então a tua mãe, tu oras, mas não comes mais. Tu manges autrement, tu t'organises. Tu comes noutro lugar, organizas-te. Je sais, mais si le Seigneur t'a montré qu'elle est dedans, et tu veux faire quoi? Et tu vas manger quand même? Sim, mas se o Senhor te mostrou que ela está dentro disso e que ela vai fazer o comer, tu vais comer ainda assim. C'est ton problème. Então é o teu problema. Voilà. Oui. On va te passer le micro. Vamos passar o microfone a uma irmã que vai fazer uma questão. Moi, j'ai reçu plusieurs visions, mais je ne faisais pas attention. Eu recebi várias visões, mas eu não tinha isso em atenção. J'écoutais pas le Seigneur. Eu não escutava o Senhor. Que ma propre fille était sorcière. Que a minha própria filha era bruxa, feiticeira. Et une fois, c'était en juin 2018. Foi então em 2018. J'étais ici, je suis venue participer, c'était une réunion de réveil. Em que ela participou numa reunião de despertar. Et en rentrant chez moi, E ao entrar na minha casa, ma fille, elle a couru. a minha filha correu. Elle est venue me demander où j'étais. E ela veio perguntar-me onde eu estava. Et depuis ce jour-là, E desde esse dia, je suis incompris. Donc, eu sou incompreendida. tout le monde me fuit. Toda a gente foge de mim. Et j'ai vu ma propre sœur E eu vi a minha própria irmã, dans une vision, numa visão, 2 fois, 2 vezes. elle voulait m'empoisonner. Ela queria envenenar-me. Et là, elle a organisé un voyage en Italie, tous les E ela então organizou uma viagem à Itália, deux. para as Je duas. sais pas pourquoi. Não sei porquê. J'ai accepté, je sais pas. Je fais quoi? Et tu es E eu aceitei. parti avec elle? E tu partiste com ela? Não. Et tu vas partir? C'est là. C'est bientôt? Então, ou seja, a viagem está para breve. Et tu veux partir avec? Le Seigneur t'a parlé déjà. E tu vais partir com ela? O Senhor já te mostrou. C'est à toi de voir. Agora tens que ver. Mais si le Seigneur t'a montré qu'elle est sorcière, pourquoi tu vas partir en voyage avec? Se o Senhor te mostrou que ela é bruxa, feiticeira, por que é que tu vais partir em viagem com ela? Il faut pas. Não deves. Voilà. Ta fille a quel âge? 20 ans, donc là, A tua filha tem que idade? 20 anos. je me suis inscrite avec elle, elle ne veut pas. E eu inscrevi-me com ela, mas ela não quer vir. Ok.
Je continue de prier. E eu continuo a orar. Qu'il faut faire. É isso que deve ser feito. Vous savez, souvent, en fait, on est tellement naïf. E vocês sabem, frequentemente nós somos tão ingênuos, On est tellement parfois dans la chair nós estamos tanto na carne por vezes, que quand le Seigneur nous parle, on se dit non, mas que quando o Senhor nos fala, nós dizemos, não, ah non, on néglige, il y a trop de négligence. e negligenciamos, e há muita negligência. Voilà. Comment le Seigneur nous parle? Como é que o Senhor nos Ben, fala? il permet à ce qu'on voit aussi Ele permite também que nós vejamos les comportements des uns et les fruits des uns des autres. o comportamento e os frutos de uns dos outros. Voilà. On reconnaît un arbre à ses fruits. Reconhecemos uma árvore pelos seus frutos, Mais on ferme les yeux, on dit non, mais c'est pas mas fechamos os olhos ce que je vois là. Non, non, c'est pas ça. e dizemos, não é isso que eu vejo aí. Mais t'as vu pourtant, non, mais Mas, no entanto, tu viste, je refuse de voir. mas recusas de ver. Oui. Alguém está a fazer uma questão? Si le Seigneur nous montre que quelqu'un de notre famille est dans la sorcellerie, doit-on couper les ponts avec? Non. Se o Senhor nos mostra que alguém da nossa família se encontra na bruxaria, devemos cortar as pontes com essa pessoa? Não. Não. À moins que le Seigneur te dise à toi directement, coupe les ponts. A menos que o Senhor te diga diretamente para cortares essas pontes. Voilà. Mais sinon, si le Seigneur te montre dans une vision où il te parle d'une personne de ta famille qui est dans la sorcellerie, Mas se o Senhor te mostra numa visão, ou se Ele te fala de uma pessoa da tua família que está na bruxaria, ben, tu dois prier pour la personne. tu deves orar pela pessoa, Tu dois essayer de l'aider. tu deves tentar ajudar. Si elle refuse, eh bien là, tu coupes les ponts. Se ela recusa, então aí tu cortas as pontes. Bien sûr. Si elle refuse, ben là, il n'y a rien à faire. Então sim, é claro, se ela recusa, aí não há nada a fazer. Bien sûr, le Seigneur prend le temps. Sim, claramente o Senhor toma o seu tempo. Mais après, même s'il prend le temps, Mas mesmo que Ele tome o seu tempo, à un moment donné, il te montre si la personne accepte la repentance, de se repentir ou pas. mas a um determinado momento Ele mostra-te se a pessoa aceita o arrependimento ou não. Si la personne refuse de changer, Se a pessoa recusa a mudar-se, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. não há relação entre a luz e as trevas. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir plusieurs songes pour pouvoir pour obéir à ces songes, tout ça? É preciso ter vários sonhos para poder obedecer a esse sonho e tudo isso. D'abord, quand on reçoit les songes, il faut faire Primeiro, quando recebemos sonhos, attention. é preciso ter atenção. Il ne faut pas être dirigé par des songes. Não se deve ser dirigido pelos sonhos, Parce que Satan aussi donne beaucoup de songes. porque Satanás também dá muitos sonhos. La chair aussi. Hein? A carne também. Voilà, il ne faut pas oublier. Não se deve esquecer isso. En fait, vous avez trois sources de révélation. Hein? Le Vocês têm três fontes de revelação: o Senhor, Seigneur, il y a la chair et le diable, a carne e o diabo, les démons. os demónios. Donc, c'est pour ça que tous les songes et les visions doivent vraiment être en accord avec la parole. É por isso que todos os sonhos, visões, verdadeiramente devem estar de acordo com a palavra. Et si vous recevez un songe sur une personne comme quoi elle est sorcière, Se vocês recebem um sonho de uma pessoa em que, nesse sonho, essa pessoa é uma bruxa, um feiticeiro, ben, il faudrait aussi regarder à ses fruits parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. é necessário também olhar para os seus frutos, porque se reconhece uma árvore pelos seus frutos. Donc, il faut parler avec la personne, il faut côtoyer la personne, il Então é preciso lidar com a pessoa, falar com a pessoa, faut essayer de voir comment la personne vit, tout ça. tentar ver como a pessoa vive e tudo isso. Et en fonction des fruits que la personne porte, on E em função dos frutos que a pessoa carrega, peut maintenant savoir de quel côté elle est. e então podemos saber então de qual lado ela se encontra. Voilà. Parce qu'on peut accuser faussement les gens. Porque nós podemos acusar falsamente as pessoas. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'équilibre. É por isso que é preciso o equilíbrio. Il faut la sagesse. É preciso a sabedoria. Voilà. Il faut toujours regarder aux fruits. É preciso olhar sempre para os frutos. Voilà. Mais il faut rien minimiser. Mas também não se deve minimizar nada. Ouais. Bien sûr. Quand le Seigneur nous parle, quand il nous confie une mission, il nous donne forcément les moyens. Então, quando o Senhor nos fala e nos confia uma missão, Ele nos dá também os meios.
Et je prends un exemple. E eu tomo como exemplo, Le Seigneur te dit, ma fille, prie pour cet homme ou cette femme qui est malade. o Senhor diz-te, por exemplo, minha filha, ora por este homem ou esta mulher que está doente. Et souvent, on a tendance à regarder à la grandeur de la tâche. E frequentemente nós temos a tendência a ver a grandeza da tarefa. Tu vois, non? Quand il a demandé aux enfants d'Israël d'aller, en fait, de prendre le pays de Canaan, par exemple, Como, por exemplo, quando ele pediu aos filhos de Israel para tomar o país de Canaã, por exemplo, et Moïse a envoyé 12 espions e Moisés enviou 2 espiões. arrivés là-bas, chez les Canaanites, et Canaaniens, pardon, ils ont vu les enfants d'Anak, les géants. E quando eles chegaram ao país de Canaã, eles viram gigantes. Il y en a qui devaient faire 3 mètres. E alguns que tinham 3 Ils metros. se sont dit, oh là 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 là, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Então eles disseram que aos olhos deles e aos olhos dessa nação também que eles eram como que gafanhotos. Tu vois, non? Et ils ont refusé de prendre ce pays en héritage. Et ils E então eles recusaram de tomar este país como herança ont été disqualifiés. e foram desqualificados. Donc, et souvent même, tout le temps, de toute façon, le Seigneur nous confie des tâches E frequentemente então o Senhor confia-nos tarefas qui sont au-dessus de nos moyens, au-delà de nos forces. que estão acima dos nossos meios ou das nossas forças Et il nous donne les moyens pour pouvoir les réaliser. e Ele dá-nos os meios para as podermos realizar. Il te dit de prier pour une personne malade. E Ele diz-te para orar por uma pessoa doente, La personne est condamnée par la médecine. a pessoa está condenada pela medicina Et le Seigneur te dit prie pour la personne. e o Senhor diz-te ora pela pessoa, Ne t'arrête pas sur son cas. não pares sobre o seu caso. Toi, arrête sur ce que le Seigneur t'a dit. Et en priant une seule fois pour la personne, tu ne vois pas la force que tu as, mais tu l'as. E então, ao orares, por essa pessoa, tu não vês a força que tens, mas tu a tens, Le don de guérison. Et tu o dom de cura. pries, le Seigneur va la guérir. E tu oras e o Senhor vai curá-la. Voilà. Et s'il te dit, par exemple, Se Ele te diz, por exemplo, je prends un exemple. Il m'a dit il y a quelques années qu'on allait acheter le bâtiment d'à côté cash, comptant. En moins d'1 an, on allait avoir l'argent. então, em que eles deveriam comprar este edifício em dinheiro em menos de um ano, J'en ai parlé aux frères et sœurs. e falamos com irmãos e irmãs, 200 000 balles qu'il fallait avoir, ou 199 000, je ne sais plus combien, en tout cas au moins 200 000 euros. Et les gens se disaient, en 1 an, eu creio que então era uma quantia de 200 mil, creio eu, para esse edifício, em menos de um ano. et à moins d'1 an, le Seigneur avait donné au-delà. E então, o Senhor, em menos de um ano, Ele deu para lá dessa quantia. Tu vois? Et pareil par rapport au projet d'Eden de Loat, le projet que nous sommes en train de mettre en place actuellement. Là. E semelhantemente também para outro projeto do Centro do Éden, que é um outro projeto que eles estão a colocar em prática. Quand j'en ai parlé aux frères et sœurs, notamment à l'architecte qui s'occupe de ce projet, Quando falei então com os irmãos e irmãs, nomeadamente também com o arquiteto que se ocupa desse projeto, comme il y a plusieurs sites, il était motivé, attention. Mais à un moment donné, il y a eu il était un peu perplexe. e ele estava motivado, sim, mas a verdade é que a um certo momento ele estava assim um pouco Et perplexo. aujourd'hui, on voit comment le Seigneur accomplit son projet. Donc, Mas hoje nós vemos como o Senhor cumpre o seu projeto. effectivement, il donne les moyens. Então, efetivamente, Ele dá os meios. Si c'est vraiment lui qui a appelé. Se é verdadeiramente Ele que chamou. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter. É por isso que não se deve hesitar. Voilà. Et il ne faut pas non plus avoir peur de faire des erreurs. E também não se deve ter medo de fazer erros. Des erreurs, on en fait. E erros nós fazemos. Celui qui veut servir le Seigneur, je ne parle pas de péché, des Eu não falo de pecar. erreurs. Eu falo Ça peut arriver qu'on se trompe. eu falo de erros, depois pode acontecer que nós nos enganemos. Mais par rapport au mariage, non. Là, il faut Mas em relação ao casamento, não. vraiment prendre son temps. Aí é verdadeiramente preciso tomar o seu tempo, Parce qu'une fois que tu es marié, même si tu te trompes, tu restes dedans. porque uma vez que tu estás casado, ainda que tu te tenhas enganado, tens que permanecer aí dentro. Voilà. On peut se tromper dans pas mal de choses, mais par rapport au mariage, il faut prendre son temps. Vaut mieux se Nós podemos nos enganar em relação a várias coisas, mas em relação ao casamento é melhor tomar o tempo marier tard et antes de
Não, aliás, mais vale se casar tarde e bem mieux que tôt et mal. que cedo e mal. C'est bien, ils ont tout compris. Está bem, eles compreenderam tudo. Parce que j'entends souvent, ah là j'avance, là j'avance. Porque eu entendo frequentemente, a idade avança, a idade avança. Souvent c'est des gens qui sont autour de nous, hein, qui nous mettent E frequentemente são pessoas que estão à nossa volta e que nos colocam a pressão. la pression. Hein. Ma soeur, tu vas te marier quand? Minha irmã, vais-te casar quando? Mais là j'avance. A idade avança. La famille aussi, maman, ma chérie, E na família também, e a mãe diz, minha querida, quand est-ce que tu vas te marier quand quando é que tu te vais casar? même? Là j'avance, hein, tout A idade avança e tudo isso. ça. Moi je veux un petit enfant, des petits-fils, tout ça là. Ah, eu quero netos. Maman, ça va aller. La Mãe, isso, não te preocupes, vai correr tudo bem. pression. Et toi, Ah, e a pressão. tu sors dehors et t'as la pression, pression, E depois tu sais para a rua e pressão, pressão. pression, pression. Et tu arrives à l'assemblée, tu vois des jeunes qui se marient, E depois tu chegas à Assembleia e vês jovens que se casam, 22 ans, 22 anos e noivos, fiancés, mariage. casamento. Oh là 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 là, Seigneur, mais c'est chaud là pour moi là. E, mas, puis le senhora, está complicado para mim aí. Premier qui arrive, le Satan dit, c'est celui-là. E depois o primeiro que chega, Satanás diz, é este. Ah, tu tombes, ah, tac, piège. E depois tu cais e armadilha. T'as pas compris le langage du Seigneur. Tu não compreendeste a linguagem do Senhor. Enfin bref. Oui, ma soeur. Tu fais un songe sur une autorité? Ok, ça arrive, c'est vrai, ça nous arrive de faire des songes où on mange avec des présidents. Tiveste um sonho com uma autoridade? Sim, isso é frequente. Às vezes temos sonhos em que comemos, por exemplo, com presidentes On se dit, mais comment on va accéder à ces gens-là parce qu'ils sont inaccessibles? e depois perguntamos, como é que vamos aceder a essas pessoas? Eles são inacessíveis. Quand c'est comme ça, le Seigneur veut simplement que tu pries pour la personne. Quando é assim dessa forma, o Senhor quer simplesmente que tu ores pela pessoa. Voilà. Voilà. Et souvent, si vous rêvez d'un président qui parle avec vous E frequentemente, se vocês sonham com um presidente que fala convosco, et qui vous donne des conseils, tout ça, c'est souvent c'est que vos dá conselhos, l'image du Seigneur, frequentemente é a imagem do Senhor, c'est l'autorité. é a autoridade. Voilà. Voilà. Si c'était un songe où tu devais corriger la personne, Se era um sonho em que tu devias corrigir a pessoa, ça, c'est sûr que c'est une mission que le Seigneur t'a confiée. isso claramente pode ser uma missão que o Senhor te confiou. Quelqu'un qui fait un songe, qui perd ses dents, Alguém que tem um sonho em que perde os seus dentes. ça peut arriver. Qui a déjà fait ce songe-là? Isso pode acontecer. Quem é que já teve esse sonho? Ah ben, c'est que tu perds ta force. Quer dizer que tu podes estar a perder a tua força. Il faut faire attention. É preciso ter atenção. Voilà, il faut prier, prier. Donc, Então é preciso orar, orar. vous voyez, là, on discerne facilement. Então aí discernimos facilmente. Voilà. Tu fais un songe où c'est le langage du Seigneur, il y a plusieurs langages. Hein. Então é a linguagem do Senhor, há várias Tu linguagens. fais un songe où tu es toujours à la maternelle. Então tu tens um sonho também que estás sempre na maternidade. Le Seigneur, ça c'est moi. Pendant 9 mois, j'étais toujours à la maternelle. Oh là là là, je vous ai raconté ce songe. Ce songe-là m'a traumatisé. E então eu contei-vos um sonho que tive. Esse sonho traumatizou-me. Vraiment là. Ah! Même pendant les réveils, tu sais, je vais me coucher comme ça, maternelle. Então, em que basicamente ele sonhou várias vezes com uma maternidade. Il y a des choses que le Seigneur voulait que j'apprenne, mais je ne comprenais pas. Même Ou seja, havia coisas que o Senhor queria que eu aprendesse, mas eu não estava a compreender. moi qui vous parle, c'est pour ça qu'il ne faut pas nous idolâtrer, parce qu'on est Mesmo eu que vos falo, é por isso que não pode haver a idolatria, pareil. porque comigo é parecido, Vous voyez? é semelhante. Toujours, je me voyais avec mon sac à dos, E sempre eu via-me com a minha mochila j'allais à la maternelle avec des bébés. e eu ia à maternidade com bebés. Je dis, mais c'est pas possible, mais comment vous pouvez être avec moi? Mais c'est pas possible, je suis censé même être votre professeur, là. Non,
collègue de classe. Então eu perguntava-me como é que é possível, será que eu vou ser vosso professor? Mas não, colegas de classe. Et puis là, j'ai pleuré, j'ai dit non, non, là, c'est trop, Seigneur, c'est pas possible. E então eu aí chorava demasiado, então não é possível. Et puis un jour, comme ça, tac, je me suis vu en train de passer mon bac et tout ça, j'ai dit, ah, quand même. E então depois um dia eu vi-me como que a passar a fazer um exame. Hein? Voilà. Il y en a qui font des songes, ils sont toujours, se retrouvent alors qu'ils sont à Paris, mais ils se retrouvent toujours aux Antilles, dans la maison familiale. Qui fait souvent ce songe-là? E então também há aquelas pessoas que, mesmo que eles estejam em Paris, sempre têm sonhos em que eles se veem, por exemplo, nas Antilhas, na sua casa familiar. Quem é que tem esses sonhos frequentemente? Ben, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous rattachent, qui vous attachent là-bas. Là. Il faut prier pour vous en détacher, c'est pas normal. Quer dizer que pode haver coisas que nesses lugares que vos mantêm ligados, presos a esse lugar, e então é preciso orar para que possam ser desconectados dessas coisas, pois não é normal. Voilà. Toujours, tu fais des songes où tu es dans la maison familiale, alors E então sempre sonhos em que vocês estão na vossa casa de família, que tu es chez toi maintenant, ainda que agora tu estejas na tua casa, t'es plus... Là, c'est pas normal, ça. então aí não é normal. Une fois, bon, on peut, mais tout le temps, ça veut dire que ton esprit, c'est comme si ton esprit restait là-bas. Então, uma vez sim, mas todo o tempo não é normal, é como se o teu espírito tivesse ficado aí. C'est un langage du Seigneur. Il faut É uma linguagem do Senhor. prier par rapport à la famille que le Seigneur te montre des choses cachées. É preciso orar em relação à família para que o Senhor te mostre as coisas que estão escondidas. Quels sont le complot des gens de la famille, des satanistes de la famille? Quais são os complôs das pessoas da família, dos satanistas da família? Oui. Quand tu fais des songes, tu rêves des parents qui sont morts. C'est pas Quando tu tens sonhos, tu sonhas com pais que estão mortos. normal parce que la parole nous demande de ne pas avoir de relation, d'être en relation avec les morts. Não é normal também porque a palavra diz-nos para não ter a relação, para não estar em relação com os mortos. Quand c'est comme ça, si vous faites un songe, vous voyez les gens qui sont morts, E quando é assim dessa forma, quando vocês têm um sonho em que vocês veem pessoas que estão mortas, qui viennent parler avec vous, tout que vêm falar convosco e tudo isso, ça, ça veut dire que dans vos familles, les esprits de mort vous réclament. isso quer dizer que na vossa família os espíritos de morte reclamam-vos. C'est-à-dire la famille des gens qui sont mystiques, Ou seja, que na família há pessoas que são místicas qui vous réclament. que vos reclamam. Quand c'est comme ça, vous chassez l'esprit de mort, tout E quando é assim dessa forma, vocês expulsam o espírito de morte, simplement. tão simplesmente. Ce n'est pas normal. Não é normal. Il ne faut pas minimiser, négliger les songes. Não se deve minimizar, negligenciar os sonhos. Voilà, vous faites des songes où vous allez, vous êtes marié, vous vous mariez la nuit, vous avez un mari de nuit, une femme de nuit. E vocês têm sonhos, por exemplo, em que se casam, que estão casados de noite, que têm um marido ou uma mulher de noite, Nuit, tout ça, alors que vous êtes déjà marié ou pas. em que vocês já estão casados ou não. C'est pas non plus normal parce qu'on veut vous marier la nuit. Então isso também não é normal porque também vos querem casar de noite. Il faut prendre autorité au nom de Yeshua. Então é preciso tomar autoridade em nome de Yeshua. Voilà. Je me rappelle d'une sœur E eu lembro-me de uma irmã qui a été souvent violée comme ça par un mari, par un esprit de nuit em que frequentemente era violada por um marido, um espírito de noite, ou de jour, hein, parfois. ou às vezes também de dia. Parfois, la journée comme ça, elle était violée. E às vezes de dia, assim dessa forma, ela era violada. Voilà. Et c'était un langage du Seigneur pour lui dire, écoute, tu es marié. E era uma linguagem do Senhor para lhe dizer, escuta, tu estás casada. Elle ne pouvait pas se marier. E ela não podia casar-se. Voilà. Et là, on a prié pour sa délivrance. Le E depois aí oramos pela sua libertação. Seigneur, à l'époque, l'avait délivrée. E o Senhor, na época, libertou-a. Oui. Oui, à part les songes, le Seigneur peut te montrer la sorcellerie de quelqu'un, il peut t'en parler de manière audible. E sim, para além dos sonhos, em relação à bruxaria de alguém, ele pode também falar-te de uma forma audível. Bien sûr. Bien sûr. Sim, sim, claramente. Le langage du Seigneur. Vous savez, le Seigneur, son langage est simple.
E vocês sabem, a linguagem do Senhor, ela é simples, Et, mais pour le comprendre, il faut vraiment l'esprit. mas para a compreender é preciso verdadeiramente o Espírito. Voyez? Regardez. Vejam, Le Seigneur dit, détruisez ce temple. o Senhor diz, destruam este templo Et en 3 jours, je le rebâtis. e em 3 dias eu o reconstruirei. Regardez en face, comment ils ont compris ça. E vejam como eles compreenderam isso. Ils ont dit, non, 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 non. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. E eles disseram, ai não, foram precisos 46 anos para construir este templo. Et toi, tu dis en 3 jours, tu le ressuscites, littéralement. E tu dizes que em 3 dias tu o ressuscitas literalmente, Mais ça va pas là. mas aí algo não está certo. Et la parole dit, il parlait du temple de son corps. E a palavra diz que ele falava do templo do seu corpo. Voyez le langage du Seigneur? Vem a linguagem do Senhor. Ah, il n'a pas le même langage que nous. Hein. Ah, sim, ele não tem a mesma linguagem que nós. Il dit, si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Ele diz, se a tua mão esquerda é uma ocasião de queda para ti, corta. Voilà le langage du Seigneur. Aí está a linguagem do Senhor. Maintenant, si tu interprètes ça littéralement, ah ben, Mas aí, se tu interpretas isso literalmente, ici, là, il y aura beaucoup de manchots, hein, il y aura beaucoup d'handicapés. Ça va être terrible parce qu'on a tous des choses à couper. Hein. então aí vai ser terrível e vão existir muitas pessoas com deficiências, porque todos nós temos coisas a cortar. Vrai ou faux? Verdade ou mentira? C'est terrible, cette É parole. terrível. Il est beaucoup plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. É muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mais là, on se dit, on regarde l'aiguille les couturiers, là, tout ça, mais c'est bizarre, mais ce n'est pas cette aiguille-là. Mas depois olhamos para as agulhas dos costureiros e dizemos, é estranho. L'interprétation, A interpretação. voilà notre problème. Aí está o nosso problema. Le langage du Seigneur. Il dit, Jean 13, Então, a linguagem do Senhor, ele diz em João 13, il va rassembler les apôtres, ele vai juntar os apóstolos, les disciples, il va os discípulos, laver leurs pieds avec de l'eau, tout ça. e vai lavar os seus pés com água e tudo isso. Maintenant, il y a des églises qui font ça tout le temps. E agora existem igrejas que fazem isso o tempo todo. Les gens n'ont pas compris son message. As pessoas não compreenderam a sua mensagem. Voilà le problème, le langage du Seigneur. Aí está o problema, a linguagem do Senhor. Il dit, payez la dîme à l'époque de Moshe. Maintenant, Ele diz, paguem o dízimo na época de Moisés, c'est fini. mas agora acabou. Aujourd'hui, il y a encore des passages qui disent, si tu ne payes pas, tu ne seras pas béni. Mas hoje existem pessoas e pastores que dizem que se tu não pagares o dízimo não serás abençoado. Le langage du Seigneur. Ils n'ont pas compris le langage du Seigneur. Mas então não compreenderam a linguagem do Senhor. C'est ça notre problème. É esse o nosso problema. Pourquoi il y a autant de sectes Por que é que existem tantas seitas? alors qu'on a tous la même Bible? Ainda que nós tenhamos todos a mesma Bíblia. Pourquoi? Porquê? Le langage. A linguagem. Une seule Bible, pourtant Mais- il y a plus de 15 000 dénominations. Uma só Bíblia, mas no entanto existem mais de 15.000 denominações. Vous vous rendez compte? Vocês se dão conta? Une seule Bible. Uma só Bíblia. Une seule Bible, mais plusieurs interprétations. Uma só Bíblia, mas várias interpretações. Plusieurs interprétations. Voilà notre problème. Várias interpretações. Aí está o nosso problema. Waouh! Ça veut dire que quand le Seigneur donne un message, Isso quer dizer que quando o Senhor dá uma mensagem, quand il te parle, quando Ele te fala, ce langage-là, si tu ne l'interprètes pas correctement, essa linguagem, se tu não interpretas corretamente, ça peut te causer des problèmes. pode causar-te problemas. C'est une épée. É uma espada. Maintenant, chacun doit savoir comment le Seigneur lui parle. Mas agora cada um deve saber como é que o Senhor lhe fala. C'était juste pour leur montrer qu'ils devaient se servir, qu'ils devaient être serviteurs les uns des autres. Aqui alguém perguntou algo e ele diz que, creio que em relação à parte de lavar os pés, em que o Senhor aí basicamente mostrava que era apenas, mostrava assim que eles deviam servir e que
deviam ser servidores uns dos outros. Que être serviteur du Seigneur, c'est être serviteur des hommes. Que ser servidor do Senhor é ser servidor dos homens. Comment? Les chardes? Oui, une charde, oui, tout ça, tout à fait. Et regarde, tu vas au travail et ton employeur, ton patron, alors que tu n'as rien fait, se lève contre toi. Comment Aqui alguém fez-me uma pergunta, mas eu não consigo ouvir, mas ele dá um exemplo em que, por exemplo, alguém se levanta e vai para o seu trabalho, mas o seu patrão levanta-se, ainda que essa pessoa não tenha feito nada, e levanta-se contra ela. à mal te parler? E começa a falar mal com o seu empregado. C'est un langage du Seigneur. E aí é uma linguagem do Senhor. Mhm. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Será que eu falo a alguém aqui? Oui, ma soeur. C'est un langage du Seigneur. Sim, minha irmã, é uma linguagem do Senhor. Oui, tout à fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est écrit ou pas? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Está escrito ou não? Ok. Quelqu'un dit au Seigneur, Seigneur, je veux apprendre l'humilité. Ok, então alguém pede, por exemplo, ao Senhor, Senhor, eu quero aprender a humildade. Donne-moi l'humilité. Dá-me a humildade. Donne-moi être humble. Permite-me ser humilde. On dit, ok, pas de problème, c'est une bonne prière, ça. E o Senhor diz, ok, não há problema, é uma boa oração essa. Ton employeur s'appelle comment? Jean-Jacques. Jean-Jacques, oui. E então o teu empregador chama-se como? João Tiago. Il est João Tiago? Sim. athée, hein? Jean-Jacques, oui. E ele é ateu. Parle mal un peu à ma fille, là. E então ele pede ao empregador, ao João Tiago, para falar um pouco mal à sua filha. Bah oui. Sim. Regardez, les gens pensent que le Seigneur n'utilise que les chrétiens. Qui vous E vejam, as pessoas pensam que o Senhor utiliza apenas os cristãos. a dit ça? Quem é que vos disse isso? Mais on a réduit le Seigneur à un petit Elohim. Nós reduzimos o Senhor a um pequeno Elohim. Il est souverain, il est tout puissant. Même Ele é soberano, ele é todo-poderoso. le diable est à son service. Mesmo o diabo está ao seu serviço. Attendez. Esperem. Satan, oui. Satanás, sim, Va frapper là-bas. vai atingir ali naquele lugar. Atingir ou atacar. Oui, maître. Il exécute. Sim, mestre, e ele executa. Oh, vous pensez que les attaques de Satan sont... Enfin, le Seigneur est surpris par les attaques de Satan? E vocês pensam que o Senhor é surpreendido pelos ataques de Satanás? Oh, Michael, on est surpris, hein? Ah, Micael, nós estamos surpreendidos, hein? Satan a attaqué là-bas. Satanás atacou ali naquele lugar. Non, avant que Satan ne soit Satan, le Não, antes que Satanás fosse Satanás, Seigneur savait qu'il allait être Satan. e o Senhor sabia que ele iria ser Satanás Il a attaqué les gens. e que iria atacar as pessoas. C'est pour ça qu'on dit que toute chose concourt au bien. Toute chose concourt, c'est littéralement toute chose travaille avec le bien. É por isso que se diz que todas as coisas concorrem, que literalmente todas as coisas trabalham para o bem, Dont tu as besoin. para o bem que tu tens necessidade, Pour ton bien. para o teu bem. Paul devait être humble, oui E Paulo deveria ser humilde, ou non? sim ou não? Et le Seigneur a envoyé qui pour l'aider? E o Senhor enviou quem para o ajudar? Un démon. Um demónio. On dit un ange de Satan pour me fouetter. Um anjo de Satanás para lhe bater. Et Paul dit, écoute-moi démon, sors, va loin, va plus loin. E Paulo diz-lhe, escuta-me demónio, sai, vai para longe daqui. 3 fois il a prié. Hein? Au E 3 vezes ele orou. nom de Yeshua, le démon dit, j'ai été envoyé. E em nome de Yeshua, mas nada resultou e o demónio diz, fui enviado. Parce que le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Porque o Senhor disse-lhe, a minha graça te basta. Donc le démon, là, oublie-le. O demónio, esquece-o. Regarde à ma grandeur. Vê a minha grandeza. Le Seigneur voulait frapper Akab. E o Senhor queria atingir, atacar Acabe. Les esprits se sont réunis. E os espíritos reuniram-se. Et le Seigneur demande, qui va le séduire? E o Senhor pergunta, quem é que o vai seduzir? Chacun parlait, moi. Il y E cada um falava, eu. en a un qui est venu. Il dit, moi je vais réussir. Vous avez dit, comment?
E um veio e diz, eu vou conseguir. E o Senhor pergunta como? Il dit, je serai un esprit de mensonge. Eu serei um espírito de mentira. Or, on sait que le Seigneur n'est pas menteur, Mas nós sabemos que o Senhor não é mentiroso, ni les anges qu'il a créés. nem os anjos que ele criou. Donc cet esprit, c'est un démon. Então este espírito era um demónio. Et le Seigneur dit, vas-y, tu vas y arriver. Então, ok, vai, tu vais conseguir. Vous vous rendez compte? Vocês se dão conta? Donc c'est que même les sorciers là, ils le savent, même ceux qui sont ici, ils savent. Então mesmo, isso quer dizer que mesmo os feiticeiros e que estão aqui, eles o sabem. Qu'ils ne peuvent agir que dans les limites que le Seigneur leur a assignées. Que eles apenas podem agir nos limites que o Senhor lhes assignou. C'est ce que vous comprenez? Oh, là voilà, vous comprenez la grandeur du Seigneur, non? E então agora vocês compreendem a grandeza do Senhor, não? Alléluia! Waouh! Père, merci! Pai, obrigada. On peut l'acclamer, oui. Sim, podemos aclamá-lo. Alléluia! Regardez, Vejam, regardez. Le langage du Seigneur. a linguagem do Senhor. Dans le langage du Seigneur, il y a aussi les épreuves, là. Na linguagem do Senhor também existem as provas. On va finir avec ça. Vamos terminar com isso. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Os filhos de Israel saem do Egito. De l'Égypte à Canaan. Do Egito a Canaã. On est d'accord, hein? Estamos de acordo, Maintenant, certo? en sortant comme ça, ils arrivent vers Moab. Mas ao sair assim dessa forma, eles chegam em direção a Moab Le roi de Moab tremble. e o rei de Moab treme. Barak. Il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? On lui dit, non, il faut envoyer quelqu'un chercher le prophète Balaam pour moi. Então Balac, o rei de Moab, tremia e perguntava-se, o que é que eu vou fazer? Então ele manda procurar o profeta Balaam Maudire ce peuple. para amaldiçoar este povo. Balaam vient. E Balaam vai. Allez, ils ont fait des hôtels. Ta, 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 ta. Então eles fizeram altares. Allez, les incantations. Gna, 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 gna. E as encantações. Ça n'a pas marché. E isso não funcionou. On dit la divination ne peut rien contre Jacob. E diz que, é dito que a adivinhação não pode nada contra Jacob. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Mas agora o que é que o Senhor vai fazer? Il va, celui qui était appelé pour maudire, maintenant, commence à bénir. Aquele que foi chamado para amaldiçoar, agora começa a abençoar. En fait, le Seigneur voulait bénir ce peuple. Na verdade, o Senhor queria abençoar este povo. Mais il va se servir d'un roi païen Mas ele vai servir-se de um rei pagão qui va utiliser la sorcellerie. que vai utilizar a bruxaria. Maintenant, les sorciers viennent, notamment le prophète, on bénit le peuple. Tu sais, il y a des autres. E então agora os feiticeiros vêm, os bruxos vêm, nomeadamente para abençoar este país. Hôtels qui sont construits contre toi. Então há altares que são construídos contra ti, Des hôtels de sacrifice là, altares de sacrifício pour te tuer. para te matar. Mais si toi tu crains le Seigneur, Mas se tu temes o Senhor, tout ce qu'ils ont dépensé comme sous, ça va être pour ta bénédiction. tudo aquilo que eles dispensaram como meio, dinheiro, creio, será usado para a tua bênção. En fait, ce sera pour confirmer que tu es béni. Na verdade, será para confirmar que tu és abençoado. Vous comprenez la chose? Vocês compreendem a coisa? C'est pour cela que quand les gens t'attaquent, tu É por isso que quando as pessoas te atacam, dois comprendre que c'est le langage du Seigneur. tu deves compreender que é uma linguagem do Senhor. Avant, on s'agitait. Moi, quand les gens me critiquaient, je faisais des vidéos. Hein. Antes nós agitávamos-nos. Quando me criticavam no passado, eu fazia vídeos. Plus charnel que moi, il n'y avait pas. Hein. Mais carnal do que eu não havia. Prédicateur, mais charnel. Pregador, mas carnal. Tu me touches, une vidéo. Ah non. Então alguém criticava e vídeo. Bien vivant, ça dit, toi, je vais te tuer. Je me rappelle le premier qui a commencé à faire des vidéos contre moi. Ah, mais Eu lembro-me do primeiro que começou a fazer vídeos contra mim. je suis un fou. Hein. On m'a dit, il y a une vidéo contre toi. Quoi? E ele ficou como que louco quando lhe disseram que tinham feito vídeos contra ele. Traumatisme. Hein? E ele ficou traumatizado. Traumatisé.
choqué, blessé. Ficou em choque, ferido. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on va taper la personne? Non, 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 non. E então o que é que eu vou fazer? Vamos contra essa pessoa? Oui, les gens, ils viennent t'attaquer, ils sont à 4, nous on était une vingtaine, mais on se cache. E então as pessoas vêm te atacar, eles eram apenas uns 4, nós uns 20, mas nós nos escondemos. Et les gens se moquent de toi en disant, non, oui, c'est un pleutre, il s'est caché. E depois as pessoas gozam contigo e dizem que és um cobarde e que te escondeste. Non, t'es brisé. Não, tu és quebrado. Le langage du Seigneur. É a linguagem do Senhor. Donc la souffrance, là, toi qui crains le Seigneur, c'est un langage du Seigneur. Então o sofrimento, tu que temes o Senhor, é uma linguagem do Senhor. C'est-à-dire par la souffrance, le Seigneur veut te purifier, Pelo sofrimento, o Senhor quer purificar-te, te nettoyer. limpar-te. C'est ça, le langage du Seigneur. É isso, a linguagem do Senhor. Mais souvent, on ne le comprend pas. E frequentemente não o compreendemos. Ton patron qui t'insulte, qui est méchant, tout ça, là, O teu patrão que te insulta, que é mau e tudo isso, garde le calme. mantém-te calmo. Dans l'Ecclésiaste, ça dit ceci. Em Eclesiastes diz o seguinte: Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne se o espírito daquele que domina se levanta contra ti, quitte pas ta place. não deixes o teu lugar, Car le calme prévient de grands dangers. porque a calma previne um grande perigo. Parce que souvent, quand on est oppressé, quand on est secoué, là, Porque frequentemente quando estamos oprimidos, abanados, c'est là qu'on prend des mauvaises décisions. Là. é nesse momento em que tomamos más decisões. On ne prend pas les bonnes décisions, on les prend dans le repos, As boas decisões são tomadas no repouso, pas dans l'agitation. não na agitação. Vous comprenez? Vocês Donc, c'est le compreendem? langage du Seigneur. Então é a linguagem do Seigneur, Senhor. qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Senhor, o que é que tu me queres ensinar? Voilà comment on doit prier. Aí está como nós devemos orar. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? O que é que tu me queres ensinar? Qu'est-ce que je dois comprendre? O que é que eu devo compreender? Et là, il va te parler. E aí ele vai falar-te. Ah ouais, ah d'accord, j'ai compris. Ah, sim, de acordo, eu compreendi. Tu demandes l'amour, non? Tu pedes o amor, não? Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Mais Senhor, dá-me o amor, dá-me o amor. comment on va savoir que tu as l'amour? Mas como é que tu vais sentir o amor? Il faut qu'il y ait l'épreuve. É preciso existirem as provas. Parce que l'amour selon le Seigneur, ce n'est pas aimer ceux qui t'aiment, c'est le Porque o amor segundo o Senhor não é amar aqueles que te amam, mais aimer tes ennemis. mas amar os teus inimigos. C'est plus compliqué. É mais complicado. Aimez vos ennemis. C'est écrit Amem os vossos inimigos. ou pas? Está escrito ou não? Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est Abençoem aqueles que vos amaldiçoam. écrit ou pas? Está escrito ou não? Donc maintenant, comment tu veux bénir ceux qui te maudissent si tu n'as pas la bénédiction? Então como é que tu queres abençoar aqueles que te amaldiçoam se tu não tens a bênção Avec toi. contigo? Donc si tu as la bénédiction, elle doit être éprouvée. Então se tu tens a bênção, ela deve ser passada pela prova. Comment? Par la malédiction qui est lancée contre toi. E como? Pela maldição que é lançada contra ti. Oi, 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 oi. Le langage du Seigneur. Celui-là, là, on a du mal à le comprendre. Hein? E a linguagem do Senhor. E aí temos dificuldades a compreender, não é? Parce qu'on est trop rempli de chair. On est... Porque nós estamos demasiado preenchidos com a carne. Ah. Moi, on me parle pas comme ça. Non, jamais. Ah, não me falam assim dessa forma, jamais. Non, je suis pas n'importe qui. Hein? Eu não sou qualquer pessoa. Ça dit, si, toi de la poussière. E o Senhor te diz, sim, tu és poeira. Tu n'es rien. Tu não és nada. On m'a craché dessus. Je n'ai rien dit. A mim cuspiram-me em cima e eu não disse nada. On m'a donné des coups de poing. Je n'ai rien dit. E bateram-me e eu não disse nada. Oula. Oula. Qui a du mal à comprendre ce langage-là? Quem é que tem dificuldades a compreender esta linguagem? Oi, 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 Seigneur mon roi. Oh, Senhor meu rei. Vous avez vu le prophète Samuel? Il voit Eliab. Ah non, celui-là, c'est l'homme du Seigneur. E então vocês viram o profeta Samuel, que quando viu Eliabe, ele disse que era o homem do Senhor. C'est lui que je dois oindre. Seigneur, É esse que devo ungir. non, ne regarde pas son apparence. E o Senhor diz, não olhes para a sua aparência.
Le langage du Seigneur. A linguagem do Senhor. Il ne parle pas comme nous. Ele não fala como nós. Il devait guérir quelqu'un, il crache par terre. Il faut de Ele devia curar alguém e ele cospe para a terra. la boue, de Era preciso a lama, l'argile. a Il argila. applique sur ses yeux. E ele aplica essa argila sobre os seus olhos. Un aveugle, non? Cego, certo? Cet homme n'avait jamais vu. C'est Este homem jamais tinha visto. ça, non? Il n'avait jamais vu. Il est Nunca tinha visto. Nasceu assim. né aveugle. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va E o que é que o Senhor vai fazer? rajouter encore un fardeau sur ses yeux. Tac. Vai ainda colocar um fardo sobre os seus olhos. Il dit portez mon fardeau, s'il a dit. E então ele disse para carregarmos o seu fardo. Donc cet homme était doublement aveugle. Então este homem estava duplamente cego. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? E o que é que o Senhor lhe vai dizer? Maintenant, va te laver au réservoir de Siloé. Agora vai lavar-te à fonte de Siloé. Il n'a pas dit Pierre, accompagne-le. E ele não disse, Pedro, acompanha-o. Quelqu'un qui n'a jamais vu. Alguém que nunca viu. Quelqu'un qui ne sait même pas où se trouve Siloé. Alguém que não sabe mesmo onde se encontra Siloé. Et c'est à lui que le Seigneur dit va te laver maintenant au réservoir de Siloé. E é a ele que o Senhor lhe diz, vai agora lavar-te a Siloé. Le langage du Seigneur. A linguagem do Senhor. Seigneur, pourquoi tu n'as pas guéri tout de suite? Senhor, então nós perguntamos, porquê que não curaste de imediato? Tu aurais pu. Non. Nous ne marchons pas par la vue, mais par Tu poderias ter feito, mas não, nós não caminhamos pela vista, la foi. mas pela fé. Tu vois, non? Le langage du Seigneur. E vocês veem a linguagem do Senhor. Ah. Il va te faire des choses qui vont te faire passer pour un fou. Ele vai te fazer coisas que te vão fazer passar por um louco. C'est-à-dire, il te sort de la normalité. Ou seja, ele retira-te da normalidade. Il te sort de la norme. Ele tira-te da norma. Il te sort du monde normal. Ele tira-te do mundo normal. Il se sert des gens normaux Ele serve-se de pessoas normais et ils utilisent pour qu'ils accomplissent des œuvres exceptionnelles, extraordinaires. e ele as utiliza para que elas cumpram obras excepcionais, extraordinárias. Mais pour accomplir ces œuvres-là, il faut que tu sois un homme de foi, une femme de foi. Mas para que cumpras essas obras é necessário que tu sejas um homem ou uma mulher de fé. Or, un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui capte la volonté du Seigneur, Ora, um homem ou uma mulher de fé é alguém que capta a vontade do Senhor, qui capte le message du Seigneur, le langage du Seigneur, que capta a mensagem do Senhor e a sua linguagem, qui comprend quand le Seigneur le parle. Quand le que compreende quando o Senhor lhe fala. Seigneur le parle, il saisit. Quando o Senhor lhe fala, ele capta. J'ai toujours dit ça, Seigneur, tout ce que tu me diras, je le ferai. Eu sempre disse, Senhor, tudo o que tu me disseres, eu farei. Parfois, je ne suis pas compris. E às vezes eu não sou compreendido, Il y a des gens qui viennent, non, tu sais, cette personne n'est pas une bonne personne. Le porque há pessoas que por vezes vêm e dizem, esta pessoa não é uma boa pessoa, Seigneur me dit, continue à l'aider. mas o Senhor me diz, continua a ajudá-la. C'est comme ça. E é assim. Combien de gens ont voulu me contrôler? Voilà pourquoi je vous donne, pour finir, E quantas pessoas não quiseram controlar-me? E para terminar, hein, ne laissez personne vous contrôler. não deixem ninguém controlar-vos. Personne. Ninguém. Et nous devons nous-mêmes veiller pour ne pas contrôler les frères et sœurs. E mesmo nós devemos vigiar para não controlar os irmãos e irmãs. On doit plutôt laisser les gens dire aux gens de faire ce que le Seigneur leur dit de Devemos antes dizer às pessoas para elas fazerem aquilo que o Senhor lhes diz para fazer. faire. Ça, c'est capital. Isso é capital. Parce qu'il y a des gens, par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils sentent, Porque há pessoas que, em relação àquilo que eles veem, recebem ou sentem, leurs convictions, leurs songes, leurs visions, ils as suas convicções, sonhos, visões, peuvent vous faire des choses. Non, il faut faire ci, il faut faire ça. podem fazer-vos fazer coisas e é preciso fazer isto, fazer aquilo. Et là, vous n'avez plus vous-même le dire. Non, 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 non. E aí vocês não têm mais o dito. Moi, je vais faire ce que le Seigneur me dit de faire. Não, eu vou fazer aquilo que o Senhor me diz para fazer. Parce que chacun a aussi son réma. Porque cada um tem também o seu rema. Je ne parle pas de la parole d'abord qui est écrite ici. Eu aqui não falo em primeiro lugar da palavra que está escrita. Je prends un exemple. E eu tomo um exemplo. Si tu vois quelqu'un qui prend la forme de quelqu'un, Se tu vês alguém que
toma a mulher de alguém, et tu dis là, non, la Bible dit qu'il ne faut pas convoiter la femme de quelqu'un, prendre. mas depois tu dizes, não, a Bíblia diz que não se deve cobiçar a mulher de ninguém. Là, c'est écrit. Aí está escrito. Là, on se soumet tous. Aí nós nos submetemos todos. Mais après, il y a le réma. C'est Mas depois há o rema, ce que le Seigneur vous dit. aquilo que o Senhor vos diz. Par exemple, moi, quand le Seigneur me dit, Por exemplo, a mim, quando o Senhor me diz, fais une réunion, faz uma reunião. ben, si je sens ça, je fais. E se eu sinto isso, eu o faço. Mais si quelqu'un vient me voir, me dit, il ne faut pas faire, je dis non, Mas se depois alguém me vem ver e diz, não se deve fazer. je fais ce que le Seigneur me dit. Ah non, Mas não, eu faço o que o Senhor me diz. mais il n'écoute pas. Mais c'est pas grave, tant pis. E depois dizem, não escuta, mas não é grave. J'écoute le Seigneur, mais Eu escuto o Senhor antes de tudo. plutôt plus le Seigneur que les hommes. Escuto mais o Senhor do que os homens. Donc le réma que tu as reçu, qui concorde avec la parole, qui est en accord avec la parole écrite, Então o rema que tu recebeste e que está de acordo com a palavra escrita, eh ben, il faut la garder. é preciso guardar esse rema. Si tu la laisses de côté, tu vas échouer. E se tu deixas isso de lado, tu vais falhar. Voilà. Tu vas échouer. Tu vais falhar. Je me rappelle E eu lembro-me que j'ai reçu deux courriers d'un monsieur et il que recebi duas encomendas de um senhor m'a appelé en plus de ça e, para além disso, também me ligou. pour me dire non, il faut arrêter de vérifier toujours dans le grec et tout ça. E ele dizia, não, é preciso parar de verificar sempre no grego Traduire. e tudo isso, e traduzir. La Bible, elle est déjà traduite, tout ça. A Bíblia já está traduzida, de qualquer das formas. Il faut arrêter, il ne faut pas faire É preciso parar com isso. encore d'autres traductions, faut pas, É preciso parar de fazer outras traduções. il faut te limiter à ce que tu as fait. É preciso limitar-te àquilo que tu fizeste. Il était en colère. E ele estava irado, cheio de cólera. Et je lui ai dit, c'est bon. E eu disse, ok. Il a envoyé un premier courrier, un deuxième courrier E ele enviou uma segunda carta par la poste. Le deuxième courrier, pelo correio. je ne l'ai même pas ouvert. E o segundo correio nem sequer abri. Je lui dis, celui-là, je mets une croix sur lui, fini. Et heureusement que je ne l'ai pas écouté. E esse lá, eu coloquei um X sobre ele, não vou ouvi-lo mais e felizmente que eu não escutei mais. Je l'aurais écouté, alors que je ressentais l'appel du Seigneur. E se eu tivesse escutado, ainda que eu sentia o chamado do Senhor, Je sentais qu'il fallait absolument continuer le travail. e eu sentia que era necessário continuar absolutamente esse trabalho, Je l'aurais écouté, il n'y aurait pas eu la restauration des noms e se eu tivesse escutado, não teria havido a restauração dos nomes des personnages bibliques en hébreu, dos personagens bíblicos em hebreu, notamment Yehoshua. Vous nomeadamente Yehoshua. vous rendez compte? Vocês se dão conta? Comment l'ennemi est malin? Como o inimigo é mau, maligno. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas pousser les gens à faire des choses contraires à la volonté du Seigneur. É por isso que é preciso realmente ter cuidado para não levar as pessoas a fazer coisas que são contrárias à vontade do Senhor. On dit non, il faut absolument que tu enseignes telle chose. Faut enseigner. Non, 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 non. Prie É preciso absolutamente que tu faças tal coisa. Não. quand c'est comme ça. Ora quando é dessa forma. Prie. Ora. Et c'est pour cela que personnellement, le Seigneur te cache, il me cache E é por isso que pessoalmente o Senhor te esconde, o Senhor me esconde de temps à autre de tempos em pour tempos travailler, pour bosser. para trabalhar. Depuis le commencement, des gens ont voulu toujours mettre la main sur moi pour me gérer. E desde o início que as pessoas quiseram colocar a mão sobre mim para me gerir. Et à chaque fois, tu disais non, E cada vez que eu dizia não, ça a pété. isso corria mal. Ah, ça va se casser. Dans 6 mois, c'est fini. E então diziam, isso vai quebrar-se, dentro de 6 meses isso acabou. Mais je disais aux frères et sœurs, le Seigneur m'a communiqué son langage. Mas eu dizia aos irmãos e irmãs, o Senhor comunicou-me a sua linguagem. Et on verra les fruits. E veremos os frutos. Et à chaque fois, on voit les fruits. À E a cada vez nós vemos os frutos. chaque fois, on voit les fruits. A cada vez nós vemos os frutos. À chaque fois. A cada vez. À chaque fois. A cada vez. Jusqu'à la fin. Até ao fim. L'obéissance. A obediência. L'obéissance. A obediência. D'accord? Certo? Tu sens qu'il faut que tu te sanctifies, ma sœur. Tu sentes que é necessário que te santifiques, minha irmã?
Arrête avec le péché. Même Para com o pecado. si l'autre dit non, 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 Mesmo se o outro diz, não, 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 on não, va continuer. Non, non, non. vamos continuar. Toi, tu as compris le langage du Seigneur pour Mas tu compreendeste a linguagem do Senhor toi. C'est para ti. ta vie que tu dois sauver. É a tua vida que tu deves salvar. Obéis. Obedece, Applique. aplica, Ouvre ton oreille. abre a tua orelha. Certaines séparations sont nécessaires, Certas separações são necessárias, indispensables. indispensáveis, vitais. Ouais. Sim. Ne subissez pas la relation ou l'amitié des gens. Não cedam perante a relação ou a amizade com as pessoas. C'est à vous de choisir dans la prière avec qui être. Cabe a vocês escolher na oração com quem estar. Dans la prière, Na oração. celui qui traîne avec les sages devient sage. Aquele que anda com os sábios torna-se sábio. Qui traîne avec les insensés devient insensé. Aquele que permanece com os insensatos será também insensato. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. A má companhia corrompe o caráter. Si vous traînez avec des gens qui disent à chaque fois non, c'est difficile, Se vocês estão constantemente com pessoas que dizem sempre, é difícil, non, c'est difficile, é difícil, non, le monde est pourri, o mundo está podre, il ne faut rien faire. Mais não é preciso, não se deve fazer nada. attendez, on a reçu l'onction pourquoi? Mas esperem, nós recebemos a unção para quê? Pour aider les malades, non? Para ajudar os doentes, não? On a reçu l'onction pourquoi? Recebemos a unção por quê? Pour aider les sorciers. Para ajudar os feiticeiros. Même s'il y a des sorciers, mais il ne faut pas avoir peur des sorciers au point où Mesmo se existem os feiticeiros, bruxos, não se deve ter medo ao ponto on va plus les saluer, ao ponto de que não vamos mais cumprimentá-los, on va plus aller rendre visite aux gens. que não vamos mais visitar as pessoas. Ah, non, non, non. Não, não. Je me rappelle une sœur, il y a quelques mois, il y a peut-être un mois, E eu lembro-me de uma irmã, talvez há um mês, elle est venue au bureau. ela veio até ao escritório Ses parents sont sorciers. e os seus pais são feiticeiros. Je disais, mais elle disait, mes parents s'ils m'appellent, je ne veux pas leur parler. E então ela dizia, se os meus pais me chamam, eu não quero falar-lhes. Tout ça parce qu'ils sont sorciers, tout ça. Tudo isso porque eles são Je feiticeiros. ne veux même pas aller chez eux. Não quero nem sequer ir até a casa deles. Non, mais ce n'est pas ça. C'est Mas não é isso. parce que la parole nous dit. Não é isso que a palavra nos diz. Non, mais tu sais, je risque d'être touché. Je dis, mais non, mais qui t'a E então, mas tu sabes, né, eu arrisco-me de ser tocada. dit ça? Mas quem é que te disse isso? Qui t'a dit ça? Quem é que te disse isso? Et on a partagé, frères et sœurs, E nós partilhamos, e irmãos e irmãs, on a reçu l'onction du Seigneur. recebemos a unção do Senhor, On a reçu le Saint-Esprit. recebemos o Espírito Santo. Mais c'est pourquoi faire? E é para fazer o quê? Pour se cacher avec ses dons, ses talents? Para se esconder com esse dom e esse talento? Mais ceux qui se cachent Aqueles que se escondem avec leurs dons, parce qu'ils com os seus dons, ont peur des autres, porque eles têm medo dos outros, parce qu'ils voient la méchanceté autour d'eux, porque eles veem a maldade ao seu redor. si vous vous cachez, Se vocês se escondem, ça veut dire que vous avez creusé dans la terre, vous avez caché les talents que le Seigneur vous a donnés. isso quer dizer que vocês escavaram na terra e vocês esconderam os talentos que o Senhor vos deu. Et ce n'est pas ça l'amour du Seigneur. E não é isso o amor do Senhor. Voilà. Il nous a envoyés au milieu des loups. E então ele enviou-nos para o meio de lobos. Ne l'oubliez jamais. Não esqueçam isso jamais. Jamais. Nunca. Sinon, vous allez être dans le mysticisme, vous allez être des mystiques. Senão vocês irão estar no misticismo, serão místicos. Et nous vivons dans un monde où il y a de méchants partout. E vivemos num mundo onde há maus por todo lado. Nous évoluons dans un monde, nous grandissons dans des environnements où il y a des satanistes, E nós evoluímos e crescemos num mundo onde existem satanistas, à l'école, au travail, na escola, trabalho, partout. On em todo lado. prend le transport, il y a des gens bizarres, E apanhamos os transportes e há pessoas estranhas partout. em todo lado. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes tués. Mas não é por isso que somos mortos. Et en plus, on était dans le monde. E para além disso, nós estávamos no mundo Sans le Seigneur, sem o Senhor on était protégés, e éramos protegidos, on était gardés.
guardados. Maintenant qu'on est enfant d'Elohim, E agora que somos filhos de Elohim, on va commencer à trembler vamos começar a tremer quand on apprend qu'il y a un sorcier là, il y a quando temos conhecimento que há um feiticeiro em determinado lugar, une femme sorcière, uma mulher bruxa, un tel. Mais vous vous rendez compte? mas vocês se dão conta? C'est quoi cet esprit de peur là? O que é este espírito de medo aqui? Ayez le langage du Seigneur. Tenham a linguagem do Senhor. Il peut vous cacher pendant quelques temps, Ele pode vos esconder durante algum tempo, 1 mois, 2 mois, 3 mois, um mês, 2, 3 meses, mais ensuite il va vous demander de faire son œuvre mas de seguida ele vai pedir-vos para fazer a sua obra, auprès des hommes et des femmes qui ont besoin d'être libérés, junto de homens e mulheres que têm necessidade de ser libertados, besoin d'être écoutés, a necessidade de serem escutados, écouter, oui, besoin d'être libérés. a necessidade de serem libertados, sim. Et voilà, nous on a mangé avec des satanistes, Então nós comemos com satanistas, on a grandi avec des satanistes, crescemos com satanistas, on a évolué avec des pasteurs satanistes, evoluímos com pastores satanistas, grands satanistes, grandes satanistas, mais ils n'ont pu rien nous faire. mas não puderam fazer-nos nada, Pourquoi? Parce Que- que le Seigneur est souverain, il est tout-puissant. porque o Senhor é soberano e todo-poderoso. Le langage du Seigneur. A linguagem do Senhor. La compréhension du langage du Seigneur est la clé A compreensão da linguagem do Senhor é a chave de votre succès, do vosso sucesso, de votre percée dans le monde spirituel da vossa permanência no mundo espiritual, et dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. na vida profissional e familiar. Et son langage, c'est la sanctification. E a sua linguagem é a santificação. Son langage, c'est l'amour. A sua linguagem é o amor. Son langage, c'est la crainte du Seigneur. A sua linguagem é o temor ao Senhor. Et quelqu'un me parlait de la crainte hier du Seigneur. E alguém ontem me falava do temor ao Senhor. Et quand je suis rentré, le Seigneur me faisait comprendre, parce qu'on a parlé de l'amour, E quando eu regressei a casa, o Senhor me falava e me fazia compreender cette parole qui dit l'amour parfait bannit la crainte. ou seja, em relação ao amor, que o amor perfeito afasta o medo, o temor. Voyez? Parce que quand on est rempli de l'amour du Seigneur, Porque quando estamos preenchidos com o amor do Senhor, on ne va pas avoir peur de lui. não vamos ter medo dele. Voilà. On ne va pas pécher volontairement parce qu'on a peur d'être frappé. Não vamos pecar voluntariamente por causa do medo de ser atingido. On ne va pas pécher volontairement parce qu'on ne veut pas décevoir le Seigneur. C'est différent. Mas não pecamos voluntariamente porque não queremos decepcionar o Senhor. É diferente. Voyez? Voilà. Donc l'amour parfait bannit la crainte. Então é isso. E o amor perfeito afasta o medo. Donc la crainte, on doit l'avoir, mais on doit aller au-delà de la crainte, O temor, sim, nós devemos ter, mas devemos ir para lá disso. c'est-à-dire l'amour du Seigneur, Ou seja, o amor do Senhor, qui doit nous empêcher de pécher volontairement, que deve impedir-nos de pecar voluntariamente, de faire du mal aux autres de fazer o mal aos outros et aussi de refuser l'appel du Seigneur. Que le e também de recusar o chamado do Senhor. Seigneur soit béni, soyez encouragés, Que o Senhor seja bendito e sejam encorajados, soyez fortifiés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. sejam fortificados em nome de Yeshua, nosso Senhor e Salvador. J'espère que vous avez été encouragés et E espero que tenham sido encorajados. Père, merci pour l'évangile, merci pour ta parole. Pai, obrigada pelo teu evangelho, obrigada pela tua palavra. Aiguise notre entendement spirituel, ouvre notre entendement spirituel. Abre o nosso entendimento espiritual, aguça o nosso entendimento espiritual, Seigneur, que nous saisissions ta pensée. que nós possamos captar o teu pensamento. Nous voulons être enseignés par ton esprit. Nós queremos ser ensinados pelo teu Espírito. Merci de nous aider, Seigneur. Obrigada por nos ajudar, Senhor. Garde-nous. Merci pour Guarda-nos. ton amour. Obrigada pelo teu amor. Nous avons beaucoup de défauts. Nós temos muitos defeitos, Nous avons beaucoup de failles. temos muitas falhas. Heureusement que tu es l'Élohim de la grâce. Felizmente que tu és o Elohim da graça. Accorde-nous encore ta grâce, Seigneur. Concede-nos ainda a tua graça, Senhor. Merci pour la France. Obrigada pela França.
Merci pour l'Europe, merci pour les nations. Obrigada pela Europa e pelas nações. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Obrigada pelos meus irmãos e irmãs. Merci pour les hommes et les femmes que tu sauves, Seigneur Papa. Obrigada pelos homens e mulheres que tu salvas, papá. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Obrigada pela obra do teu Espírito. Merci pour nos cœurs, Seigneur, que tu façonnes. Obrigada pelos nossos corações que tu moldas. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Em nome de Yeshua, nosso Senhor e Mestre. Merci, Père. Obrigada, Pai.